Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia de e-mail marketing para você vender infoprodutos no automático todo santo dia. E para isso você só vai precisar de três coisas. Primeiro, uma lista de contatos que seja alimentado diariamente. Segundo, uma boa ferramenta de e-mail marketing. E terceiro, é claro, assistir esse vídeo até o final. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Henrique Hernandes, sócio fundador da Resend BI. Nós somos uma empresa de e-mail marketing focada em operações de infoprodutos, onde a nossa proposta é basicamente aumentar o faturamento e lucro dessas empresas numa média de 5 a 10%, utilizando apenas o e-mail marketing. E nos últimos anos a gente já trabalhou em dezenas de operações e eu particularmente já participei de mais de 150 operações de perpétuos e lançamentos de 5, 6, 7, múltiplos 7 dígitos. E o que eu quero te mostrar aqui é basicamente o que a gente considera a estratégia mais eficaz para você pelo menos erguer o braço de faturamento de e-mail dentro da sua operação e conseguir vender todos os dias. Só que antes de falar qual é essa estratégia e mostrar na prática como você pode executar ela, eu preciso que você entenda uma coisa. Que se você hoje tem uma operação de infoprodutos, no fundo, você precisa ter essa visualização macro, onde o seu funil de marketing tem algumas etapas, algumas peneiras, que fazem com que a pessoa saia desde um completo desconhecido para se tornar um cliente. Quando a gente fala de um funil, por exemplo, de venda direta, a gente tem principalmente essas 4 etapas. Primeiro, o awareness, que é onde a pessoa te conhece. Segundo, o engajamento, que é onde ela interage com você. Terceiro, o opt-in. E quarto, a conversão. Então, primeiro a pessoa te conhece, ela não faz ideia de quem você é, só que você chega com um anúncio, com algum conteúdo, mostrando algo de valor e fazendo com que ela se identifique com aquilo e perceba que ela precisa daquilo. E depois ela tem a etapa do engajamento. Ela olha e pensa, nossa, isso fez muito sentido, deixa eu acompanhar, deixa eu engajar com essa marca ou com esse especialista para que eu possa entender um pouco mais sobre essa solução. E aí chega um momento que ela faz o opt-in, seja num pop-up de uma página de vendas, num pop-up de uma VSL, ou seja, até no próprio checkout. É o momento em que ela passa de pessoa desconhecida para um lead. E por fim, a gente tem a etapa de conversão, que é quando ela toma a decisão de compra e ela, de fato, se torna o seu cliente. Só que aqui tá uma coisa que as pessoas não pensam. É que para que o seu funil dê resultado de fato, existe uma torneira. Uma torneira que fica julgando essas pessoas que passam por esse processo inteiro de conversão. E essa torneira nada mais é do que um recurso, e um recurso muito valioso para sua empresa. Essa torneira é o tráfego pago que você gera, são os conteúdos orgânicos, ou seja, o tráfego orgânico que você posta todo santo dia, e é claro, também o seu tempo. Porque no fundo você está gastando tempo e dinheiro para fazer com que as pessoas cheguem nesse funil e vamos fazer uma analogia como se fosse um balde de leads, um balde de recursos que você tem para que no fundo você tenha vendas. Só que tem um ponto. O ponto é que se hoje você não tem um trabalho avançado de e-mail marketing, a realidade é que o seu balde está furado. O seu funil tem algumas falhas. Ou seja, os recursos que você gasta para trazer pessoas para passarem por esse processo, por esse funil, ele não é aproveitado da melhor forma possível. E por quê? Porque se você não faz um trabalho de e-mail marketing, significa que você está deixando de utilizar alguns pontos de contato em etapas fundamentais para a pessoa se tornar um cliente e você está só ignorando isso. E como você pode ver, é isso que acontece. A pessoa te conhece, a pessoa interage com você e ela faz o opt-in. Mas por você não ter um trabalho avançado de e-mail marketing para garantir com que aquela pessoa passe de lead para cliente, o seu balde fica furado e esses recursos são desperdiçados. Então provavelmente é essa a realidade que você pode ter hoje no seu negócio. Os recursos que você investe não têm um aproveitamento máximo porque você tem buracos de comunicação. Você tem momentos em que o e-mail marketing poderia entrar com uma comunicação individual, com uma comunicação personalizada para fazer com que a pessoa passe para a próxima etapa e você só não utiliza isso. Só que o objetivo desse vídeo é mudar esse cenário, então vamos para a prática porque interessa. Porque no fundo é aqui que entra o e-mail marketing. O e-mail marketing serve para aumentar e aprimorar os pontos de contato que você tem com os seus leads, para aumentar a conversão, tanto de uma forma direta quanto de uma forma indireta. E para você entender melhor, o e-mail marketing vai assumir, acima de tudo, 3 papéis dentro desse funil de marketing. Primeiro, doutrinação. Segundo, relacionamento. E por fim, conversão. E talvez você já tenha lidado com todos esses termos, mas eu acho que é muito importante explicar pelo menos a ótica por trás do trabalho de e-mail que a gente faz em cada um desses objetivos.
Primeiro a gente começa pela doutrinação. Aqui, basicamente, você apresenta o mundo da sua marca para a pessoa e faz ela enxergar as coisas de acordo com o que você acredita, com o que a tua marca, com o que a tua empresa defende. Então, basicamente, a fase de doutrinação é muito importante, porque vamos dizer que a pessoa acredita que ela tem um certo problema e que ela precise de uma certa solução. Só que, no fundo, o marketing ele serve para a gente mostrar para essa pessoa que, na verdade, o problema que ela tem não é exatamente o que ela imagina e que a solução que ela precisa é a que a gente pode entregar para ela. No fundo, marketing é isso. E é por isso que a etapa de doutrinação é tão importante e, assim, sinceramente, é muito negligenciada pelo que a gente mesmo percebe em todos os nossos clientes. E para isso o e-mail marketing pode entrar muito bem, porque com um funil de e-mail de doutrinação, a gente consegue trabalhar e-mails que trazem as crenças do especialista ou da marca, a gente consegue trazer os inimigos em comum e todos os aspectos de comunicação, todos os ângulos possíveis, para fazer com que aquela pessoa, antes mesmo de se tornar cliente, comece a entender que ela precisa do que a sua marca, a sua empresa tem a oferecer para ela. E essa é só a primeira etapa, porque depois dela a gente tem a etapa de relacionamento. E aqui, basicamente, você cria conexão com a pessoa e faz ela perceber que existe um relacionamento entre ela e a sua marca, com um alto senso de identificação. E para isso a gente também pode ter muitos e-mails, e eu vou dar um exemplo que é até recente. Em uma das nossas operações, a gente percebeu que o cliente lidava com um público extremamente frio. Era um funil de venda direta, que fatura seus múltiplos 6 dígitos, e por conta de uma alta escala, eles precisam lidar com um público não só topo de funil, mas muito frio. E para isso a gente percebeu que quem não comprava era basicamente um lead inútil. Uma pessoa que, no máximo, teve uma curiosidade de ver do que se tratava aquele anúncio, aquela página, mas não gerava nenhum recurso, não gerava nenhum retorno pelo preço que a gente pagou por aquele lead. E basicamente, o que a gente começou a fazer? Criou um funil de doutrinação e de relacionamento para as pessoas que não compravam o produto. Então, basicamente, as pessoas chegavam pelo tráfego, lidavam com uma VSL em formato de aula gratuita e elas passavam para o checkout. A gente implementou um pop-up para que tivesse um aumento do opt-in mesmo, para a gente captar mais contatos e não só captar as pessoas que chegavam ao checkout, mas não só isso, a gente também implementou para quem não comprasse, após a recuperação de vendas, um funil de doutrinação e posteriormente de relacionamento, um funil que fazia com que, beleza, você não comprou o meu produto, mas eu quero que você me conheça, conheça a minha história, eu quero que você veja por que você precisa da minha solução e eu quero que você acredite no que eu acredito. Basicamente, foi essa ótica que a gente pegou do especialista, trouxe para a comunicação de e-mail, a gente conseguiu melhorar e muito a conversão desse funil de venda direta. E não só isso, mas a gente começou a aproveitar melhor os recursos que ele estava gastando dinheiro para obter. Então a gente pegava esses contatos, que eram pessoas que custaram dinheiro para chegar até aquele momento, e a gente começou a tornar esses contatos mais frios, quentes. E a gente começou a aproveitar melhor essas pessoas para futuras ações de vendas, que é um pouco do que a gente vai falar em uma das nossas estratégias aqui. E depois da etapa de relacionamento, chega, obviamente, a etapa da conversão. E aqui não tem segredo. Aqui é onde você converte o lead em cliente. E para isso, existem muito mais estratégias do que só uma simples recuperação de vendas. E eu vou falar a real, a maioria das pessoas ainda faz a recuperação de vendas da forma mais preguiçosa possível. Porque recuperação de vendas, no fundo, se você parar para pensar no conceito, é uma estratégia onde você está pegando pessoas que se interessaram pelos criativos, pela comunicação da sua marca ou do seu especialista, que passaram pelo processo até o ponto delas deixarem o contato delas ou para acessar o checkout ou simplesmente para acessar algum material gratuito, só que essas pessoas não foram convertidas. Então você acha mesmo que o melhor que você pode fazer, tanto por e-mail quanto por outros meios de comunicação, é só ficar empurrando venda goela abaixo dessa pessoa? E vou além. Você acha que a melhor estratégia de recuperação é só você ficar reforçando que a oportunidade está ali, que o preço pode aumentar no futuro, ou qualquer um desses argumentos de gatilho de copy? Isso é um trabalho muito básico. E aqui na Ursend a gente faz um trabalho mais avançado e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas resumindo, então, basicamente, o trabalho do e-mail marketing num funil de venda de infoprodutos, ele entra acima de tudo com esses papéis. Um papel de doutrinar as pessoas que estão chegando, de criar um relacionamento e fortalecer o relacionamento com elas, mas não só isso, aumentar também a conversão. E o primeiro deles, é óbvio, é o funil de recuperação de vendas 10x. Porque, como eu disse, a maioria das pessoas faz uma recuperação de vendas muito preguiçosa. E não é que isso não dá resultado, mas dá um resultado muito abaixo do que poderia dar.
E para isso a gente desenvolveu uma estratégia que eu vou mostrar aqui na tela para você, que basicamente consiste em 3 atos. É claro que essa estratégia varia de acordo com o preço do produto, de acordo com a estratégia de vendas que existe dentro da operação. Porém, eu vou passar a lógica aqui para que você entenda o que dá para fazer para que a sua recuperação de vendas por e-mail não só seja mais avançada, mas gere mais resultados também. Então vamos lá. O primeiro ato, ele consiste basicamente em a gente usar da urgência e de um certo tom de escassez para a gente fechar a venda com aquele cliente. Então, durante os dias 1 e dias 2 de que a pessoa caiu em recuperação de vendas, entra a nossa estratégia do primeiro ato. E no primeiro ato, o que a gente faz? Durante essas 48 horas que a pessoa está no funil, a gente envia de 2 a 4 e-mails. E nesses e-mails, a gente costuma liberar um desconto. Então para pensar comigo, a pessoa chegou muito perto de comprar um produto, mas ela não comprou. Então a melhor coisa que a gente pode fazer por e-mail é, nesse período inicial, tentar fechar a venda da forma mais rápida possível, porque aquela pessoa está quente, aquela pessoa demonstrou interesse. E para isso, a gente gosta de usar uma comunicação bem agressiva, com algumas headlines como: aconteceu um erro e uma sirene vermelha, foi você que fez isso? Ou tem um presente aqui para você, abra antes da meia-noite e desbloqueie. E o que a gente entrega nesses e-mails basicamente? Além da gente reforçar tudo que tem dentro do produto, os benefícios e a promessa, além de usar uma copy bem agressiva, a gente entrega para a pessoa um cupom de desconto que varia de 5, 10, 15%, de novo, varia de acordo com um ticket, de acordo com a estratégia, mas a gente libera um cupom de desconto e às vezes até com o nome da pessoa por e-mail para que ela finalize a compra. E esse cupom de desconto, honestamente, pelos nossos testes, não foi algo que prejudicou, como se vendas que seriam feitas por um ticket normal, agora a gente perdeu 5% por estar dando desconto. Não, pelo contrário, a gente já fez um teste AB e percebeu que, dando um cupom de desconto e usando essa comunicação, durante as primeiras 48 horas da recuperação de vendas, a gente tem uma conversão muito maior, a gente consegue mais vendas, então a gente está de fato recuperando vendas que não seriam feitas. Então é basicamente isso que a gente faz no primeiro ato. E o que acontece no segundo ato? Aqui, basicamente, durante os dias 3 e o dia 7 do cliente dentro do funil, a gente percebe que ele deu uma esfriada e ele não tá tão quente como antes. A pior coisa que a gente poderia fazer agora é ficar só empurrando uma comunicação de vendas com o intuito de remarketing, com o intuito da pessoa ficar recebendo notificações de e-mail para lembrar ela de finalizar a compra. Isso é importante? Com certeza. Porém, existe uma forma mais eficaz de você trabalhar a comunicação dos e-mails que a gente percebeu por aqui. E basicamente o que a gente faz aqui? A gente envia cerca de 6 a 7 e-mails que vão desde trabalhar novos ângulos de copy, como quebrando objeções, trabalhando ângulos diferentes de promessa e entregáveis específicos do produto e mostrando depoimentos. Mas não só isso, a gente faz uma comunicação que progressivamente vai se tornando agressiva e ali pelos últimos 2 dias a gente libera um novo desconto para a pessoa, um pouco mais agressivo. Então se o primeiro foi 5%, agora a gente vai para 10%, se foi 10% a gente vai para 15%, às vezes até para 20%, para dar uma última cartada para essa pessoa. A gente chega e mostra para ela: olha, eu vi que você demonstrou interesse, você vem abrindo os meus e-mails, mas você não comprou. Então faz o seguinte, só aqui agora, só por esse e-mail, eu tô te liberando 10% de desconto para você entrar no meu produto, porque eu acredito que ele pode te ajudar. E aí, é claro, os copywriters aí vão conseguir desenvolver uma ótima copy, mas essa é a linha de comunicação que a gente segue. E o resultado também é muito superior do que o cenário onde a maioria das pessoas fazem de só ficar enviando os mesmos e-mails de vendas, com os mesmos argumentos repetidamente. E o terceiro ato, Henrique? Isso é até engraçado, porque o terceiro ato, ele tá ligado com o terceiro funil que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. E basicamente o objetivo dele é aceitar que se a pessoa não comprou até agora, ela tá fria. Se a pessoa não comprou é porque ela precisa passar por um processo de conscientização maior. Não vai adiantar só ficar empurrando venda para ela. Porém, ao mesmo tempo, a gente reconhece que não dá para descartar essa pessoa já de cara. Então, normalmente, o que a gente faz aqui é fazer 2 segmentações. A gente separa os leads em quentes e frios. Os quentes são aqueles que abriram, e aí varia de novo de operação para operação, mas vou botar aqui uma média de 20% ou mais, e os frios são o que abriram 20% ou menos. Ou seja, quem abriu menos de 20% dos últimos, basicamente aqui 10, 11 e-mails, são pessoas que a gente reconhece que estão frias. E para essas pessoas, a gente vai adaptar esse funil de uma forma que a gente use uma comunicação para
uma pessoa que está esfriando. Agora, para a pessoa que está um pouco mais quente, e muitas vezes a gente utiliza até uma porcentagem maior, como tá abrindo mais de 50% dos e-mails, porque isso melhora muito as métricas, a gente utiliza uma comunicação mais quente. Mas qual que é o objetivo no geral do terceiro ato? É fazer com que o lead passe por um processo de convencimento e de elevação de nível de consciência mesmo, para que ele perceba que ele precisa daquela oportunidade. E o engraçado é que durante os primeiros 5 dias, então basicamente do dia 8 até o dia 13, a gente não vende. A gente conta a história do especialista, a gente mostra depoimentos e dá dicas, faz estudos de caso por e-mail, a gente eleva o nível de consciência dessa pessoa e faz ela desejar a solução, quase que até como um toque de doutrinação mesmo. E no final, a gente revela uma última oportunidade com um desconto ou igual ao do segundo ato ou até um pouco maior. Então a gente reconhece que essa pessoa, ela vai ter uma última oportunidade de entrar nesse produto e essa vai ser a última vez que você vai, durante esse período de recuperação de vendas, encher o saco dela com oferta. E aqui a gente finaliza como se fosse uma estratégia de lançamento mesmo. A gente começa apresentando a oportunidade, convencendo a pessoa de que ela precisa daquilo, contando a história do especialista e de depoimentos, para a pessoa ir se convencendo de que ela de fato está diante de uma oportunidade que vale o investimento dela, para no final apresentar a oportunidade com um tom mais ou menos assim: eu sei que você se interessou, por algum motivo você não comprou, eu imagino que possa ser financeiro e por isso eu estou entregando um último desconto, uma última oportunidade. Agora é contigo. E essa oportunidade ela costuma durar dos dias 14 até o dia 15. 24 horas. Então a gente até antecipa essa oportunidade como se fosse um meteórico. Nos últimos e-mails ali, dos dias 12, dia 13, a gente antecipa a oportunidade falando, ó, eu vou revelar essa oferta para você em breve, mas assim, vai ser por 24 horas, então já se prepara, já se programa e isso funciona. Mas bom, basicamente essa é a operação de vendas da EX e eu te garanto que se você começar a olhar com um olhar mais estratégico e fazer um trabalho um pouquinho mais avançado de e-mail, a sua recuperação de vendas vai gerar muito mais resultado. E agora vamos para a segunda estratégia, que basicamente é um funil de ascensão ou o que a gente chama de ATM, que é aumento de ticket médio. Esse funil, ele entra basicamente para quem já comprou, então não necessariamente ele vai aumentar a conversão do seu funil de venda direta, mas ele vai aumentar e muito a conversão do seu funil de ascensão ou vai aumentar simplesmente o seu ticket médio vendendo outros produtos para aquela pessoa que acabou de ser convertida pela primeira vez. Então aqui a gente gosta de inserir essa ascensão ou esse aumento de ticket médio em 2 momentos depois que a pessoa compra. O primeiro é durante o onboard e o segundo é pós-onboard. E basicamente o que a gente gosta de fazer? No onboarding, existem 2 momentos centrais que a gente gosta de apresentar uma oportunidade para a pessoa. Só que tem um adendo. Aqui na Resend, a gente tem uma estratégia de onboarding que a gente inclusive chama como se fosse uma cerimônia de casamento, onde a gente quer que durante os primeiros 7 dias de compra daquele cliente, ele tenha uma experiência tão boa por e-mail, onde a pessoa receba e-mails de relacionamento, e-mails que levam para o suporte, e-mails que levam a pessoa para a área de membros, e-mails que fazem um follow-up caso ela ainda não tenha aberto a área de membros. A gente gosta de trazer essa comunicação onde o especialista está muito preocupado com a pessoa para reduzir o reembolso. E a gente reconhece que se durante esses primeiros 7 dias a gente focar mais em vender do que recepcionar a pessoa, a gente tem um problema e a experiência do cliente no geral fica prejudicada. Então por isso, o que a gente gosta de fazer aqui é durante o onboard ter 2 momentos onde a gente oferece a venda. O primeiro é 3 horas após a compra e o segundo é 6 dias após a compra. Então 3 horas após a compra a gente gosta de apresentar uma oportunidade e aqui variam as narrativas, tá? A gente faz muitos testes e uma das que melhor performou é com uma narrativa de cashback. A gente anuncia para a pessoa que, parabéns, por você ter se tornado um cliente, você desbloqueou um cashback. Pega o valor que você pagou para entrar nesse produto. Pois é, eu tô te dando exatamente esse valor de desconto ou o dobro desse valor em desconto para você entrar no próximo produto, que é o produto de ascensão, ou se for um produto de aumento de ticket médio, às vezes a gente até pega os order bumps. Caso a pessoa não tenha comprado nenhum dos order bumps, a gente oferece esses order bumps com uma condição ainda mais reduzida. Mas basicamente, a comunicação desse e-mail ela entra como um não se sinta na pressão para aproveitar essa oportunidade. Porém, eu não poderia deixar de esconder ela de você. Então, você como cliente desbloqueou essa oportunidade. Se você quiser, o link tá aqui. E se você não quiser, tá tudo bem. Fique em paz e eu tô muito feliz por você já ter se tornado meu cliente. Então, basicamente, essa comunicação que a gente gosta de usar no upsell imediato. Até porque a gente reconhece que
nada que você comunique por e-mail vai fazer um milagre, considerando que a pessoa acabou de passar pela página do upsell imediato. Então, depois que a pessoa efetuar a compra, ela já vai para uma página onde ela tem a oportunidade. É um upsell imediato. Então, a gente reconhece que ficar repetindo essa oferta por e-mail durante os primeiros 7 dias mais prejudica do que ajuda. Porém, a gente tem também, no sexto dia ali, mais ou menos, às vezes é no quinto, às vezes no sétimo, mas a gente gosta de inserir uma nova oportunidade de upsell e principalmente puxando de uma narrativa. A gente aproveita do cenário onde a pessoa já experimentou o produto, onde a pessoa ela já se tornou cliente e viu que teve uma boa experiência dentro desse ecossistema da sua empresa, e a gente apresenta uma oportunidade como um próximo passo lógico para ela acelerar os resultados dela. Então, depois que a pessoa passou por todo esse onboarding, a gente apresenta uma narrativa que é até um pouco parecida com a narrativa do primeiro e-mail, com o cashback ou com um presente, ou, falando que a pessoa foi escolhida para receber aquilo, porém, aqui a gente tem uma tranquilidade para ser um pouco mais agressivo, porque sabe que a pessoa já passou pelo processo inicial de onboard. Inclusive, fica uma dica, se você sofre com reembolso, eu até recomendo que você só utilize esse upsell, esse segundo upsell, após os 7 dias de garantia. Porque acontece, tem operações, depende muito do público-alvo, é claro, mas tem operações que os clientes se sentem meio que desrespeitados por mal terem comprado um produto e já estarem recebendo outras ofertas. Isso pode gerar até um reembolso. Então, te traz uma segurança você ofertar os produtos depois que a pessoa já não pode pedir o reembolso. E no pós-onboarding, basicamente o que a gente faz é um grande depende. Porque se você vende um produto de entrada que tem um consumo muito rápido, a gente já pode e faz sentido oferecer um upsell o quanto antes para essa pessoa dar um próximo passo. Agora, vamos dizer que a gente está vendendo um curso que tem dezenas de módulos, um curso completo que tem suporte, uma comunidade. O que a gente gosta de fazer após o onboarding é utilizar o upsell como uma opção que está disponível, mas não é o foco da comunicação que o especialista tem com essa pessoa. E para isso entra basicamente um funil de consumo com upsell. E o que é um funil de consumo? Basicamente, são e-mails que a gente programa para garantir que a pessoa vá estudar o curso que ela comprou. Por exemplo, a gente pega prints de módulos ou de aulas específicas, traz um resumo, traz dicas para a pessoa aplicar aquele conteúdo ou até depoimentos de pessoas que aplicaram aquele conteúdo e tiveram resultados, e a gente faz um CTA para a pessoa ir lá e assistir. Porque a gente reconhece que o e-mail é muito valioso para isso. É um relacionamento que na cabeça do cliente é como se o especialista estivesse enviando um e-mail só para ele. E se você usa uma comunicação certa, que é o que a gente faz aqui na Resend, usando recursos linguísticos e certas palavras que fazem parecer que, de fato, o especialista tirou um tempo para escrever aquele e-mail para a pessoa, isso tem um resultado estrondoso. Então, nesse segundo cenário, a gente gosta de colocar o upsell como uma oportunidade que está disponível sempre com um gancho no final dos e-mails. Então, depois de falar o que realmente importa, que é levar a pessoa para ir consumir o produto, a gente apresenta, e se você gostaria de uma oportunidade para acelerar os seus resultados, ou seja lá qual for a narrativa do upsell, aí a gente deixa um CTA para ela adquirir aquela oportunidade. Agora, é claro que existe outro cenário. O cenário onde a gente tem, às vezes, um e-book, um produto de entrada que tem um consumo rápido, e nesses cenários a gente gosta muito de fazer um upsell logo após um onboarding bem agressivo, porque a gente percebe que a pessoa comprou um produto que estrategicamente é só um primeiro passo, é só um gostinho, é para ela ter um resultado rápido. E por isso o upsell ele entra com uma narrativa muito boa e ele dá para ser camuflado de às vezes um desafio, onde a pessoa vai passar pelos próximos 7 dias por uma sequência de etapas onde ela vai estar progredindo para executar o que estava no produto de entrada e percebendo que ela precisa do próximo passo. Então esse é um exemplo, mas as duas estratégias funcionam muito bem. Tanto a estratégia de um upsell imediato e agressivo, quanto também um upsell que vem camuflado de um consumo para garantir que a pessoa não só tenha uma boa experiência, mas também que ela, de fato, consuma o produto que ela comprou. E por fim, o terceiro funil que a gente tem é o de pico de vendas. E esse eu vou te falar, esse dá resultado. Basicamente, o que a gente gosta de fazer aqui na Resend é fazer com que o e-mail seja uma fonte de renda paralela a todas as outras dentro da operação. Então a gente gosta que o e-mail ande com as próprias pernas, e para isso, esse funil é fenomenal. Porque o que a gente faz aqui basicamente? Como a gente falou um pouco mais acima, esse é o funil de marketing da sua operação. E querendo ou não, não tem como negar que muitas pessoas param na etapa do opt-in e não compram, que a gente até falou, né, pessoas que passam pela recuperação de vendas,
pessoas que deixam o contato delas no pop-up e não compram. Acontece. Só que o que a gente gosta de fazer, por exemplo, com essas pessoas? A gente acumula elas durante uma média de 30 dias e cria uma campanha como se fosse um lançamento por e-mail. Cria uma espécie de meteórico por e-mail, que funciona assim. Primeiro, a gente anuncia um presente. Como assim, Henrique? Basicamente, a gente usa uma narrativa onde o especialista escolheu aquela pessoa que está lendo aquele e-mail para receber um presente. E durante os 3 primeiros e-mails, a gente fica só aquecendo aquela pessoa, gerando um burburinho e utilizando um CTA muito específico para a pessoa responder o e-mail dizendo o que ela gostaria de receber. E isso serve não só para melhorar as métricas do restante do funil, porque o algoritmo vai identificar que as pessoas estão respondendo os seus e-mails e por isso eles são relevantes e vai ter uma entregabilidade maior, mas isso vai dar uma inteligência absurda para que você defina qual é a melhor forma de você abordar a oportunidade, a oferta que você vai apresentar para eles. Essa etapa costuma durar 3 dias e a gente colhe muitas informações com ela. E por segundo, a gente revela o presente. E aqui, basicamente, é como se fosse uma estratégia de revelação de oferta de meteórico mesmo. Só que um ponto muito importante aqui, para essa estratégia dar certo, você precisa ter, de fato, um presente. Não adianta você pegar a mesma oferta que você sempre oferece para as pessoas e trazer aqui com uma roupagem diferente. Você precisa ter algum diferencial. E aqui o que a gente mais gosta de fazer é acrescentar algum bônus para a oferta e reduzir o preço. Então, por exemplo, se o seu produto é vendido no Perpétuo por R$ 297 e tem 5 order bumps ali, nessa estratégia onde a gente vai pegar todas as pessoas que passaram pela recuperação de vendas e não compraram durante o mês anterior, a gente vai pegar todas elas, vai utilizar essa estratégia de anunciar um presente e revelar um presente, e a oferta que a gente vai entregar para elas é o produto por 197 e ainda adicionando 2 order bumps no pedido que ela fizer. Então isso traz uma conversão absurda e de qualquer jeito é aquilo, você está convertendo uma pessoa que estaria morta, uma pessoa que não compraria e já demonstrou que não está interessada em comprar. Porém, com essa estratégia daqui você consegue trazer e ressuscitar essa pessoa apresentando uma oferta interessante e eu vou te dizer, funciona muito. Essa etapa costuma durar um dia só, porque no fundo o objetivo é revelar o presente e falar para a pessoa se preparar, porque no dia seguinte ou no dia X, tal horário você vai revelar essa oportunidade. E por fim, entra o terceiro passo, que é a venda. E aqui, a duração dessa etapa, ela depende muito, porque a gente já percebeu em que produtos que têm um ticket mais caro, é legal deixar um período de carrinho maior, porque a gente precisa passar por um processo de convencimento maior também com a pessoa. Agora, com produtos de ticket menor, a gente percebeu que fazer um carrinho relâmpago funciona mais. Então aqui eu vou deixar uma média de 2 dias até 7 dias. É o que a gente percebeu que funciona muito e o que você faz ao longo dessa etapa de vendas. É simples, você vende. Você usa argumentos diferentes para convencer a pessoa de que ela precisa daquele produto, você quebra objeções, você apresenta depoimentos e você usa a escassez de que aquela oferta vai se encerrar de uma forma que a pessoa perceba que ela precisa tomar uma decisão. E esse funil já salvou muita operação de ter uma conversão de recuperação de vendas, inclusive que utilizava o WhatsApp para ter uma recuperação boa. E é com esses 3 funis que você consegue melhorar e muito as vendas do seu infoproduto para até vender todos os dias no automático com e-mail marketing. E recapitulando, então basicamente com essa estratégia você vai ter primeiro, um funil de recuperação de vendas que vai aumentar a conversão de leads que chegam até o momento de terem se interessado pelo que você vende, até terem caído em recuperação para que você tenha uma conversão maior e você venda mais. Segundo, você vai ter um funil de ascensão que vai aumentar o quanto essas pessoas que tomam a decisão de compra dão o próximo passo para comprar o outro produto dentro da sua esteira de produtos. E por fim, você vai ter um funil de pico de vendas que, assim, falando da experiência da Ursend, a gente gosta de fazer mensalmente e fica até um adendo, você não precisa fazer esse funil só com leads, você pode fazer paralelamente, ao mesmo tempo, com leads e com alunos. Então você pode pegar os alunos, os clientes que entraram dentro da sua empresa durante os últimos 30 dias e que não deram o próximo passo, né? E você reúne todas essas pessoas e executa essa mesma estratégia de pico de vendas,
só que com uma narrativa um pouco mais personalizada, com uma comunicação tratando as pessoas como elas devem ser tratadas, porque elas já são clientes diferentes dos leads. E agora, a única coisa que você precisa fazer é desenvolver um bom funil de copy e implementar isso na sua ferramenta de e-mail marketing. E se você gostaria da ajuda da Resend para isso, a gente preparou 2 presentes para você. O primeiro é que, clicando no primeiro link da descrição desse vídeo, você vai desbloquear uma reunião individual com o Resend, e nada de sessão estratégica com closer que vai querer te vender uma coisa, nada disso. A gente vai querer entender a sua operação e basicamente te mostrar se existe um potencial de aumentar o seu faturamento com e-mail marketing e como você pode fazer isso. Aqui na Resend a gente costuma aumentar o faturamento de operações de perpétuo de 5 a 10% durante os primeiros 3 meses. E a gente gosta de fazer com que o e-mail marketing seja um ativo, seja um braço de faturamento independente dentro da sua operação. Agora, se você acha que não está no momento de ter ajuda da Resend dentro da sua operação, tá tudo bem. A gente preparou um segundo presente. A gente preparou um material gratuito que está no segundo link dessa descrição, onde a gente mostra como você pode executar a nossa estratégia, aquele terceiro funil, para gerar um pico de vendas dentro da sua operação que represente 10, 15, até 20% do seu faturamento mensal. Então esse é um presentinho que a gente deixou para você que está acompanhando a Resend na nossa fase inicial aqui dentro do YouTube, antes que a gente domine o mercado. Então eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like e deixa aqui nos comentários qual tema você gostaria que a Resend abordasse aqui no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.